Fala, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Vitor Santos. Estamos aqui dessa vez para darmos início a um outro projeto, o projeto Código de Processo Penal Comentado, aqui no nosso canal do YouTube. Para você que já é assinante desse canal, nós já temos uma série de vídeos chamada de Código Penal Comentado, série de vídeos essa que já passa dos 30 vídeos, mais de 30 artigos comentados, comentando os crimes da parte especial do Código Penal. Vamos iniciar agora uma outra série de vídeos, chamada de Código de Processo Penal Comentado, embora, obviamente, a nossa outra série, o Código Penal Comentado, ele vai continuar andando, vamos continuar produzindo, vamos continuar gravando. Não temos data determinada para terminar esses projetos, mas vamos paralelamente ter esses dois projetos, Código Penal Comentado e Código de Processo Penal Comentado. Já estou aqui com o meu CPP aberto no site do Planalto, mas antes de começar a trabalhar o artigo 1º do Código de Processo Penal com vocês, eu gostaria de fazer uma breve introdução. O nosso Código de Processo Penal, ele data de 1941, exatamente, 1941. Época em que o Brasil vivia sob uma ditadura de Getúlio Vargas, uma ditadura getulista, que durou de 1937 até 1945. E qual que é a ideia aqui, professor? Por que é importante saber o momento histórico em que o CPP foi promulgado? Porque o nosso Código de Processo Penal, ele é um código de processo penal que tem forte influência fascista. É isso aí. Não estou aqui querendo levantar debates políticos, isso é apenas a constatação de um fato. O nosso CPP, o nosso Código de Processo Penal de 1941, que é o que temos em vigor até hoje, ele é um código que sofre com fortes influências fascistas, tá? Inclusive na exposição de motivos do CPP, você percebe que o legislador fala que este código fora baseado no código do italiano Arturo Rocco, que foi inclusive ministro da Justiça de Mussolini na época da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o nosso CPP ele tem uma ideia fascista muito grande, o que, obviamente, não é mais tão forte como era antigamente, porque afinal o código sofrera várias e várias alterações. Mas estudar o CPP carece de muito cuidado. Você precisa ser muito cuidadoso ao estudar o Código de Processo Penal, porque inclusive tem muita coisa que não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Então, feitas essas observações, a gente pode começar finalmente a trabalhar o artigo 1º do CPP e vamos fazer a mesma coisa que fazemos na nossa outra série de vídeos. Vamos trabalhar cada um dos artigos, dessa vez, do Código de Processo Penal. Vamos lá, sem mais demora, vou ler exatamente como está no site do Planalto e vou conversar com vocês. Artigo 1º. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Aí vamos dar uma pausa aqui. Olha que interessante. O artigo 1º diz que o processo penal do Brasil ele vai se reger por este Código. Olha que interessante. Esse artigo 1º, até a parte em que eu li, consagra o famoso princípio da territorialidade. Olha que interessante. Aplica-se a lei processual penal brasileira ao crime cometido, ao processo penal praticado em território nacional. Então essa aqui é a ideia do artigo 1º, é trazer o princípio da territorialidade. Aplica-se a lei processual penal do Brasil ao processo penal que corre no Brasil. Meus amigos, puxando um gancho, um paralelo para o direito penal, lá no artigo 7º do Código Penal, nós temos o seguinte dispositivo. Lá nós temos a consagração também do princípio da territorialidade, que é a regra no direito penal brasileiro, só que no direito penal brasileiro existe uma exceção. Existe a extraterritorialidade, a possibilidade de se aplicar a lei penal brasileira ao crime cometido no estrangeiro. Meus amigos, não existe extraterritorialidade quando o assunto é processo penal. Quando o assunto é processo penal, aplica-se o CPP ao processo que corre no Brasil. Não existe possibilidade de se aplicar o Código de Processo Penal brasileiro a um processo que corre em outro país. Então, cuidado com isso. O CPP só se aplica aos processos do Brasil. Não existe extraterritorialidade processual penal. Continuando, lendo mais uma vez o todo do artigo, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Ressalvados, e aqui nós temos algumas exceções. Primeira exceção, os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Meus amigos, olha que interessante. Quando o legislador fala tratados, convenções e regras de direito internacional, não tem como não puxar um gancho para o direito penal. Os diplomatas, por exemplo, os embaixadores, do mesmo jeito que eles têm imunidade para a lei penal brasileira, obviamente, eles também têm imunidade
para a lei processual penal brasileira. Então essa aqui é a ideia trazida, extraída aqui dessa primeira parte. A lei processual penal não se aplica aos tratados e convenções e regras de direito internacional. Cumpre lembrar, por exemplo, que o Brasil é adepto signatário do Tribunal Penal Internacional. Nesses moldes, seria aplicada outra lei processual penal, então a nossa. O melhor exemplo, realmente, são os embaixadores, os diplomatas. Do mesmo jeito que esse sujeito tem imunidade para a lei penal, ele tem imunidade também para a lei processual. Essa aqui é a ideia aqui, tá certo? Inciso primeiro é a primeira exceção. Inciso segundo, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o do presidente, e dos ministros do Supremo nos crimes de responsabilidade. Meus amigos, esse inciso segundo não foi recepcionado pela Constituição. Como é que é, professor? Aliás, essa Constituição que o CPP cita é a Constituição de 37. Na Constituição de 88, o processo, o procedimento, aliás, para crimes de responsabilidade, nem sequer está nesses artigos. Hoje em dia, meus amigos, quando o presidente comete um crime de responsabilidade, por exemplo, ele é julgado pelo Senado Federal. Esse inciso segundo, ele não foi recepcionado pela Constituição, tá? Se você quiser puxar a setinha, ele nunca foi declarado formalmente inconstitucional, mas pode puxar a seta e colocar, não foi recepcionado. Inciso terceiro, os processos de competência da Justiça Militar. Os processos de competência da Justiça Militar, eles obviamente vão ser regidos pelo Código de Processo Penal Militar e não pelo CPP normal. Vamos imaginar aqueles crimes clássicos: dormir em serviço, deserção, abandono de posto, furto no quartel. Os crimes propriamente militares, obviamente que serão julgados, processados com base no Código de Processo Penal Militar e não neste CPP que estamos comentando aqui. Inciso 4º, os processos de competência do Tribunal Especial. Meus amigos, não existe mais Tribunal Especial no Brasil. É mais um dispositivo, mais um inciso que não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Para você ter uma ideia, esse Tribunal Especial, ele era uma espécie de tribunal de exceção, formado, por exemplo, para julgar os crimes políticos que atentavam contra a ditadura do Estado Novo de Vargas. Perdoe. Então esse inciso 4º, você pode colocar também, não foi recepcionado pela Constituição, porque não existe tribunal especial no Brasil. Todos os tribunais já são formados. É impossível se formar um tribunal especial, mas um dispositivo que não tem razão de ser. Ele não foi declarado inconstitucional, mas é pacífico que a Constituição não recepcionou. Inciso 5, os processos por crimes da lei de imprensa. Meus amigos, a lei de imprensa, ela previa, tanto a parte penal como a parte processual, mas óbvio que a lei de imprensa também não foi recepcionada. Então, pelo menos em tese, o CPP não se aplica aos tratados e convenções de direito internacional e aos crimes de competência da Justiça Militar, tá? Os incisos 2, 4 e 5 não foram recepcionados. Meus amigos, óbvio que com o passar do tempo, nós tivemos muitas legislações especiais. A lei de drogas, a lei de lavagem de capitais, a lei que regulamenta a repressão às ações de organizações criminosas. Cada uma dessas leis especiais tem um procedimento próprio que prevalece sobre o CPP, por serem leis especiais. O parágrafo único fala: aplicar-se-á também este código aos processos referidos nos incisos 4 e 5, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Mais uma vez, nem preciso explicar, não tem razão de ser, não se aplica, porque esses mesmos incisos que eu acabei de ler não foram recepcionados. Nem o 4, que falava do antigo Tribunal Especial, não tem mais isso no Brasil, e o 5, a antiga Lei de Imprensa, que também não foi recepcionado. Meus amigos, estamos então iniciando um novo projeto, Código de Processo Penal Comentado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, comentar aqui embaixo o que foi que você achou. Mais uma vez, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo também. Segue o professor nas redes sociais. No Instagram estou como @profvictorsantos e aqui no YouTube como Direito com Vitor. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!